Muito bem. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 3 definições importantes: tautologia, contradição e contingência. São 3 definições que se aplicam a proposições compostas. Uma proposição composta, em função das suas valorações, verdadeiro e falso, ela pode se classificar como tautologia, contradição ou contingência. Então, o que são essas 3 definições? Tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente da valoração de cada uma das proposições simples que a compõem. Traduzindo, fez a tabela verdade. Se ficar tudo V, é isso que se chama de tautologia. Por exemplo clássico de tautologia, P ou não P. Por que exemplo clássico de tautologia? Porque o ou, para ser verdade, basta que uma das 2 proposições seja verdadeira, lembra? P ou não P. Como uma é a negação da outra, não vai acontecer das 2 serem simultaneamente falsas, né? Se é verdade, por exemplo, chove ou não chove. Se é verdade que chove, o não chove é falso. Se é falso o chove, o não chove é verdadeiro. Então, essa disjunção vai ser sempre verdadeira. Temos aí, então, portanto, uma tautologia. Contradição é uma proposição que é sempre falsa, independentemente das valorações das proposições simples que a compõem. Traduzindo, fez a tabela verdade, ficou tudo F, é o que se chama de contradição. Exemplo clássico de contradição, P e não P. Chove e não chove. Trabalho e não trabalho. Porque a conjunção, aquele e, para ser verdade, somente quando as 2 proposições forem verdadeiras. Como eu construí uma proposição que é chove e não chove? Uma é a negação da outra. Não tem como simultaneamente as 2 serem verdadeiras, porque a negação é justamente mudar o valor lógico da sentença. Então, se é verdade que chove, o não chove é falso, e vice-versa. Então, essa conjunção, chove e não chove, é um exemplo clássico de contradição. Fez a tabela verdade e ficou um pouco V e um pouco F, se chama de contingência ou indeterminada. Então, contingência ou indeterminada é uma proposição que não é nem tautologia, nem contradição. Tabela verdade, por exemplo, uma proposição P, ela só pode ser 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso. Tá? Aqui é um falso, vamos corrigir isso aqui. Ó. Tá? Isso aqui tem que ser um falso. Tá? Uma proposição P, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. O que a negação faz? Eu botei ali não P. O que a negação faz? Ela inverte o valor lógico da sentença. A negação torna falso o que é verdadeiro e torna verdadeiro o que é falso. Então, se o P for verdadeiro, o não P vai ser falso. Se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. Daí aqui eu usei uma conjunção. Aquele acento circunflexo representa uma conjunção. A conjunção, ela só é verdadeira quando? Quando as 2 proposições são verdadeiras. Então, aqui na primeira linha da tabela, ó, verdadeiro e falso vai ser falso. Segunda linha, falso e verdadeiro vai ser falso. Então, este é um exemplo clássico de contradição, uma proposição que é sempre falsa. P e não P. Chove e não chove. Estudo e não estudo. Fui aprovado e não fui aprovado. Contradição. As mesmas 2 proposições, tá? P e Q. Agora a gente vai fazer a disjunção. O ou, para ser verdade, basta que uma delas seja verdadeira. A disjunção só vai ser falsa se as 2 proposições forem falsas. Então, eu tenho aqui na primeira linha, ó, verdadeiro e falso. Isso é V. Falso e verdadeiro, isso é verdadeiro também, na disjunção. Temos aí, então, um exemplo de tautologia, uma proposição que é sempre verdadeira. E aqui eu usei uma condicional. Ó. Esse símbolo representa aqui uma condicional, que é o se então. Condicional, tá? Se lê se isto, então aquilo. A condicional,
ela só vai ser falsa quando? A condicional só é falsa quando acontece VF nessa ordem. Somente quando for VF, a condicional é falsa. Na primeira linha aqui, ó, verdadeiro e falso, é falso. Segunda linha, falso e verdadeiro, isto é, verdadeiro. Como na tabela ficou V e F, ou melhor dizendo, né, F na primeira linha, V na segunda, isso não é nem tautologia, nem contradição. Então, temos aí um exemplo de contingência ou indeterminada. Vamos ver isso em questões de prova? Vamos?